Olá, sou Jonathan McWhorter, produtor executivo do Ted Baldassarre, e comprei um relógio de $42 da Índia. Este é o Terra da Daily Watch Company. Você pode se perguntar, Jonathan, por que comprar um relógio indiano de $42? Vi esse relógio em um anúncio no Instagram, como já aconteceu com todos. E quando vi que havia um relógio de campo de titânio por $40, foi uma oportunidade realmente difícil de deixar passar. E não só isso, eu tive que ficar acordado muito além da minha hora de dormir e passar por um sorteio com pelo menos 15 mil pessoas para conseguir. Depois disso, tive que esperar semanas para ele vir da Índia até minha casa. A expectativa era grande, mas posso dizer que esse relógio valeu a pena. Após ver muitos relógios com designs familiares, este era totalmente novo e original. O Terra da DWC é um relógio de aventura, como a própria marca o define, inspirado no mosquetão, aquele gancho em S usado por alpinistas em penhascos ou para prender as chaves do carro de um designer gráfico à mochila da Patagônia. É uma forma única, facilmente reconhecível e diferente de qualquer outra caixa de relógio que já vi. O Terra mede o tempo com o movimento de quartzo Miyota, e seu mostrador funcional lembra mais um instrumento científico que um relógio comum. É o clássico princípio de que a forma segue a função. Sem garras, o Terra fixa-se ao pulso com uma pulseira passante de tecido, oferecendo praticidade total. Enquanto a Daily Watch Company tem mais opções tradicionais, o original Terra feito para o 5º aniversário da marca chamou minha atenção. Além do design tático brutalista e estiloso, acabei deixando o melhor para o final. Agora, para ser específico, o preço de varejo do Terra era de 3.999 rúpias indianas no lançamento. Isso dá cerca de $42 americanos, dependendo da cotação do câmbio, e o valor total ficou em $63 após o envio para os Estados Unidos. E embora não estejamos falando de nada que se aproxime da alta relojoaria, a relação custo-benefício aqui é simplesmente absurda. Antes de falar o que penso do DWC Terra, vou explicar o que ele é e como é usá-lo. O destaque é a caixa de titânio, cuja construção única inicia toda a história. O titânio grau 2 é cortado de uma chapa usando usinagem por descarga elétrica para criar o formato monobloco com alta precisão. Já vi esse mesmo processo pessoalmente com relojoeiros de alto nível na Suíça. A DWC preserva a textura do titânio laminado a frio com leve jateamento de areia, dando ao Terra um visual semelhante ao de equipamentos táticos. O formato é um retângulo com cantos cortados e fendas anguladas para fixar uma pulseira passante, além de pequenos ovais cortados nos cantos opostos. Não sei se isso serve para algo além de dar um efeito visual à placa de titânio, e talvez enganar o olho, fazendo-a parecer menor do que realmente é. Falando em truques visuais, os observadores atentos vão notar que os lados longos da caixa não são perfeitamente retos, mas tem uma leve curva afunilada ao redor do mostrador em direção às hastes fixas. Eu apostaria que isso ajuda a manter o perfil visual o menor possível. O visual pode ser puramente utilitário, mas o design é surpreendentemente eficaz para prender a pulseira sem pinos de mola, um detalhe inteligente que reduz os custos de produção e simplifica a construção. Com essa abordagem, entusiastas certamente acharão formas criativas de prender o Terra que a DWC jamais pensou. Confira as dimensões da caixa. Uma largura de caixa de 32 mm e uma distância de ponta a ponta, do jeito que é, de 44 mm, resultando em um bom caimento no pulso para o design assumidamente robusto. O entalhe às 3 horas acomoda uma coroa semi-embutida, e a coroa octogonal de aço inoxidável tem revestimento de titânio que combina com a caixa. O design push-pull traz o logotipo da empresa, surpreendendo pelo preço, e remete à cúpula da residência presidencial da Índia em Nova Delhi. Notei que operar uma coroa em relógios menores pode ser ainda mais decisivo do que em modelos maiores. E mesmo que a coroa seja embutida neste caso, uma ranhura acentuada ao redor do perímetro facilita o acionamento da coroa. Considerando o conceito de relógio utilitário, a resistência à água de 30 metros surpreende, mas o fundo de aço inox é rosqueado, e a DWC já indicou que modelos futuros terão resistência melhor. Outro detalhe incomum, o cristal não é de vidro mineral, safira ou acrílico. Em vez disso, a DWC optou por um vidro óptico abaulado fabricado pela Schott AG da Alemanha, sendo que o material oferece maior resistência a riscos do que o vidro mineral, além de ser mais fácil de moldar. Ele fica ótimo em contraste com o titânio texturizado e retangular, mas seu desempenho a longo prazo ainda é incerto. No pulso ele fica bem plano pelo perfil da caixa, mas não é desconfortável por seu comprimento relativamente curto de 44 mm. A pulseira incluída é simples e inteiriça, de tecido preto, no estilo Marine Nationale, que oferece um pouco de elasticidade para maior conforto e segurança. Ela usa um gancho de metal estampado e assinado que prende na argola da fivela após o ajuste. Apesar de simples, funciona bem e facilita colocar e tirar o relógio.
Considerando o design da caixa, você provavelmente poderia trocar por outra pulseira de tecido inteiriça de sua preferência, desde que o material não seja muito grosso, mas que qualquer coisa é uma solução utilitária que combina com o relógio e o design sem garras. O mostrador prioriza a função à forma, lembrando um instrumento de cockpit de aeronave vintage, não algo de vitrine de relojoeiro. O mostrador preto fosco tem estilo de relógio de campo, com marcações de 5 minutos ao redor. Logo, marcas simples de minutos cedem lugar a marcas de horas mais longas, com numerais arábicos de 2 dígitos no chamado lume japonês vintage. Os marcadores de hora foram substituídos por uma escala militar de 24 horas com apenas a palavra terra acima do 6, e Daily Watch Co., discretamente na borda do mostrador. Esse texto minimalista transmite uma sensação mais próxima de um equipamento fornecido pelo governo, e o visual acerta em cheio na proposta de design sem firulas. Design confiante e cuidadoso, algo que valorizo numa micromarca. Marcação do tempo e função em primeiro lugar. Não há janela de data para interferir no visual, e o lume está nos ponteiros de horas e minutos tipo seringa, proporcionais e revestidos de titânio, com o dos segundos com ponta laranja. Embora o lume não seja o que você chamaria de imbatível, ele oferece um brilho adequado, com a cor do lume dos ponteiros sendo verde ou azul, dependendo do lote de produção. E aqui estamos na parte mais curta da análise para discutir o movimento. Como o movimento dentro do Terra é um calibre de quartzo miota simples, durável e amplamente disponível, o GL32. Não há muito o que dizer, exceto que a miota classifica sua precisão entre menos 10 e mais 20 segundos por mês, e ela tem uma duração de bateria de cerca de 3 anos. O movimento fino não é notável em si mesmo, e ao mesmo tempo é a escolha perfeita para a proposta do Terra. Como custa menos de 10 dólares no varejo, trocar um quebrado sai mais barato que consertar. Mas provavelmente isso nunca será um problema, a menos que sofra danos causados por água. Ok, minhas considerações finais, e antes de chegarmos lá, devo mencionar que, em primeiro lugar, eu comprei este relógio com meu próprio dinheiro, e fiquei esperando no sorteio até depois da minha hora de dormir para consegui-lo. Há boas e más notícias aqui. A boa notícia pode parecer óbvia, é um custo-benefício incrível vindo de um lugar surpreendente. 40 dólares por qualquer relógio é um ótimo começo. Com design original e materiais premium, melhora ainda mais. O Terra é um relógio de uso diário com design original, mas sem fugir do estilo tradicional de relógio de pulso. É uma linha mais difícil de seguir do que muitos pensam. É confortável de usar para algo com formato de um pequeno tijolo, e o mostrador é legível, com um toque de ousadia tática. O relógio transmite confiança ao ponto de você esquecer que está usando, o que é ótimo. A pulseira leve e elástica e o movimento de quartzo criam um produto eficiente e discreto. Para mim, as melhores ferramentas não atrapalham e são quase invisíveis. Essa é minha primeira experiência com relojoaria indiana, e já vejo que é um setor para acompanhar. O principal é que este relógio oferece muito por tão pouco, quase inacreditável. É difícil encontrar verdadeiros pontos negativos quando estamos falando de um relógio de 40 dólares em 2026, mas ainda existem alguns poréns que devo mencionar. O primeiro é o elefante na sala, a resistência à água. Embora 30 metros ainda seja considerado resistente à água e esteja longe de ser inutilizável, eu esperaria no mínimo 50 metros, ou idealmente 100 metros de algo que se propõe a ser um relógio utilitário feito para aventuras. Além disso, o caráter limitado pode ser considerado um ponto negativo, mas com uma tiragem de 5.000 relógios que se esgotaram em minutos, isso pode ser mais uma consequência não intencional de uma popularidade inesperada. Ao acessar o lançamento e tentar voltar ao site da DWC, notei que havia 14.000 pessoas na minha frente na fila. A niche da DWC me contou, enquanto eu preparava esta análise, que 75.000 pessoas se inscreveram para receber notificações do lançamento deste relógio. A má notícia é que o lote inicial de 5.555 terras já está esgotado após 2 lançamentos com janelas de pedidos limitadas. Um segundo lote, previsto para junho de 2026 nas versões escovada, fosca ou aço inox com DLC, também esgotou em minutos. Mas a boa notícia é que a DWC anunciou uma nova edição da Titanium Terra, desta vez com um movimento automático Miota 9039 prevista para ser lançada no início de 2027. Acredito que serão mais caras que as versões de quartzo, mas ainda assim devem ter alta demanda, dado o atual entusiasmo pela Terra. Existem muitos relógios terríveis, mal construídos e muito pouco originais disponíveis por aproximadamente o mesmo preço, e muitas vezes até mais caros, na Amazon ou no AliExpress. Então por que não gastar seu dinheiro em algo que não é apenas bem pensado e bem feito, mas também uma criação original? Certo, pessoal? Muito obrigado por assistirem. Por favor, curtam, se inscrevam e ativem o sininho. Isso ajuda muito o canal. Se você está procurando um relógio, confira tedbaldizar.com. Somos revendedores autorizados de mais de 40 marcas. Toda compra no site inclui envio rápido, suporte ao cliente e garantia de fábrica em todos os produtos. Se estiver em Cleveland, Ohio, visite nossa nova loja conceito recém-inaugurada. Online ou presencial, queremos ajudar na sua próxima compra de relógio. Isso nos permite continuar fazendo o que estamos fazendo aqui no canal. E mais uma vez, é isso da minha parte. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima.